Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso programa Fala Carlão, de volta aqui com o ministro Alisson Paulinelli, com o Rineu Rodrigues. Gente, essa semana tá uma maravilha, que privilégio nosso poder desfrutar de tanta conversa, sempre na prateleira de cima aqui do agronegócio. E obrigado mais uma vez ao pessoal da Netafim que proporcionou para a gente ter esse encontro maravilhoso aqui. A gente estava falando, né, Lineu, de agora o eixo da agricultura saiu lá da agricultura temperada para a agricultura tropical. Eu queria que você fizesse um preâmbulo disso, porque o ministro, ele não tem ninguém que possa falar sobre esse tema melhor do que o nosso ministro, né? Tem não. Na verdade, quando você sai lá do temperado e vem para o tropical, com toda essa dinâmica de você podendo fazer agricultura durante todo o ano, trazendo esse novo olhar e essa variabilidade, aí a agricultura irrigada ela entra como uma luva, né? E nesse sentido, quando você olha para os trópicos aqui, o Brasil é líder, o Brasil gera tecnologia, a gente exporta tecnologia, então a gente é referência e eu tenho orgulho aí de trabalhar nessa questão da agricultura irrigada, produção de alimentos sustentável. Pois é, gente, e a gente vai desvendar muita coisa, tem muita coisa que se fala aí da agricultura irrigada e eu acho que é importante, eu como um programa de comunicação que a gente tem, um programa de falar das coisas reais do campo, do agronegócio brasileiro, é importante que a gente fale para você que a gente vai trazer esses temas, porque existem muitas indagações, existem muitos mitos que são propagados e a gente vai falar de vários deles aqui ao decorrer aí do nosso programa. Um deles é sobre uso de água, enfim, tem uma série de coisas que a gente vai desvendar para vocês. Mas antes disso, a gente está falando de agricultura, mudou o eixo da agricultura, vamos dizer, temperada para a agricultura tropical. Quando é que isso começou quando é que o povo... Porque, assim, eu conversando bastante com o Roberto Rodrigues, a turma falava assim, rapaz, Carlão, era assim, cerrado, diz que nem dado e nem herdado. Como é que é isso? Como é que transforma esse mundo? Como é que foi esse momento de inflexão? Essa era a grande pergunta, sim. Era a grande pergunta. Deixa eu te falar que o problema brasileiro ele teve uma influência natural nessas mudanças. A agricultura tropical vai sempre dever muito ao Brasil, porque o Brasil foi pioneiro. Eu vou lhe falar sinceramente, em 1973, a tal curva que o Malthus falava, aconteceu. Desculpe, não é 1968. Houve a tal curva. E o governo americano teve que fazer uma violência. Eu não sei se você sabe qual foi a solução que ele deu para o Japão. O Japão, quando eles falaram que não iam mesmo, os Estados Unidos teve que usar um processo mais radical. Naquela data ele avisou o mundo, olha, o mundo não pode ter mais guerra bélica não. Porque ele deu uma demonstração com Nagasaki e Hiroshima, que a evolução da ciência atômica já estava tão grande que o homem se autodestruiria em minutos. Tá certo? Quando ele foi lá e soltou aquelas duas bombas, ele foi premência. E ali acabou também um período, vamos chamar assim, longo de dominância completa ou isolada do hemisfério temperado. Começou a haver problemas em 1960, e aí vem realmente o problema grave. Em 1968, houve um distúrbio climático no mundo todo. Os Estados Unidos têm uma seca como está tendo agora. A Europa, pior ainda. E a Ásia perdeu 50% da sua produção, e a Ásia é a grande comida, o grande estômago do mundo, né? Foi um desastre, porque quando chegou no segundo semestre, o governo americano, que veja que eu disse, em 1945 tinha alimento para todo mundo aliado, sem usar uma semente no solo sequer, por 3 anos, teve que ir a público, dizendo, olha, nós estamos fazendo um embargo não político, porque ele fez vários embargos políticos na guerra econômica contra a Rússia. E todas as lideranças, ao invés de buscar uma solução de longo prazo, começou na solução de brigas econômicas para ver quem domina. O homem sempre teve a tendência de ser dominante, pela força,
pela máquina, pela arma bélica, e depois não podia mais trabalhar, tinha que resolver pela cabeça, né? O que ocorreu de fato foi o seguinte: quando o americano anunciou que não podia manter sequer os contratos feitos em bolsas em 1968, houve uma verdadeira explosão de uma bomba atômica alimentar no mundo. O mundo viu que estava realmente, o Malthus tinha razão. A tese malthusiana foi demonstrada ali. E o que aconteceu? O americano, ao publicar isso, explodiu o preço do alimento. Você não tinha mais onde buscar permanentemente o alimento, você teve que variar as fontes. Essa variação logo triplica também o preço do frete, do seguro e outras coisas que só veio aumentando o preço do alimento. O Brasil, nessa época, importava 1/3 do que consumia. Não era fácil. Nós tivemos um período de muito desgaste e sofrimento social aqui. Em primeiro lugar, a família gastava metade do que conquistava, renda, da sua renda. Ele gastava metade da sua renda só em alimentação. Não ia sobrar dinheiro para vestimenta, para transporte, para residência, para saúde, para segurança, para alimentação, etc, etc. Não sobrava. Então, o que aconteceu de fato é que a família brasileira, nesse período, se enfavelou, as condições de vida pioraram muito, chegou a pagar o alimento mais caro do mundo. O Brasil chegou a ter o alimento mais caro do mundo. Ele aumentou de preço lá fora, ele incorporava isso, e aqui ainda existia, que pouca gente fala, e a gente tem tanta história para contar, o nosso mercado era todo deformado. Era uma especulação. Se você conseguisse ser um importador de qualquer coisa, alho, cebola, leite, o que você importasse, você caía aqui, você era um especulador. Você triplicava o preço no seu negócio e a população é quem pagava isso. Não foi fácil isso, porque além de produzir, você tinha que depois também estabelecer uma forma de correção desse comércio especulativo que tinha, que não podia continuar. Senão, todo o esforço que você faz na área física, você perdia nesse espaço de tempo aí. O problema maior, onde nós íamos buscar alimento? Não tinha lugar. Eu corri feito um louco quando fui convidado para ser ministro, em todos os projetos tropicais que me falaram que eu devia de analisar e conhecer. Vi que nada era possível, não tinha nada de inovador. Você não ia nunca pegar um cerrado brasileiro, um campo, uma campina brasileira e transformar num centro produtivo se você não tivesse conhecimento. E nós não tínhamos o conhecimento. E o mundo não tinha. O mundo não tinha. Tanto assim que, para mim, a grande solução que o Brasil demonstrou foi essa dedicação à ciência, à tecnologia, com a geração de novo sistema de governança na pesquisa. A pesquisa brasileira era feita, infelizmente, até 1974, absolutamente pela burocracia de uma administração pública que não funcionava. Um colega do Lineu naquela época demorava 6 meses para conseguir uma diária de uma viagem para ir olhar o experimento dele. Fazia a viagem, depois ele gastava mais 6 meses para comprovar os gastos da diária. O carro, a gasolina, onde o carro dormiu, onde você dormiu, onde foi o hotel, etc, etc. E eu pergunto, e o projeto de pesquisa? Não, esse fica para depois. O importante é eu não ser aqui acusado de ter gastado dinheiro errado. Gente, você não pode administrar desse jeito, você tem que ter resultados.
Você não pode se perder nos meios. Se o sujeito roubou, manda ele embora. Você tem toda a legislação para mandar esse sujeito embora. E eu achava que aquilo não podia continuar desse jeito. Nós tínhamos que mudar isso. Razão pela qual nós criamos aqui em Minas. O Dr. Rondon foi eleito governador. Você me perguntou como é que eu vim. Em 1971, né? A eleição dele foi em 70. E ele tinha me ajudado muito na federalização. Ele era chefe da Casa Civil do Costa e Silva. E foi o período que eu mais tive problemas burocráticos lá em Lavras. E toda a legislação da escola, da universidade, tudo foi feito nessa época. E era muito interessante, porque eu fiz com ele um diálogo muito bom. Ele acabou me visitando em Lavras, ficou encantado com o que nós estávamos fazendo. Eu entrava com o meu papel, que era um decreto, uma lei, o que fosse. Hoje à noite, amanhã cedo, ele me entregaram no Diário Oficial. Ele foi um diligente trabalhador para Minas. Aí que é uma maravilha, né, rapaz? Isso que é bom conhecer gente que sabe onde. Gente que se relaciona com gente. Gente é que resolve tudo, né, Lineu? É isso aí, cara. Você fica vendo aqui, eu fico vendo aqui essa sua fala, né? Você comunicando aí com a sociedade. Eu acho que esse trabalho seu é espetacular também, que comunicar, né? Eu vejo, olha, se você decodificar a informação, se pegar uma informação complexa, desconhecida e tornar ela palatável, né? Consumível pela sociedade. Isso é fazer isso aqui, que você vai fazer, que é diferenciar o fato do mito, né? E quando a gente comunica assim, você reduz os conflitos, você aproxima as pessoas. E quando fala de água, a água é dialogar, né? Então toda essa questão, então é fantástico a gente ouvir essa história e estar comunicando isso com o seu público, né? E trazendo informações aí que eu acho que vai ser um divisor de águas para o melhor entendimento dessa questão da agricultura irrigada. Pois é, e quer dizer, Embrapa. O senhor está falando, essa história aí tem tudo a ver com Embrapa. Nós estamos com um homem, um pesquisador da Embrapa aqui do nosso lado. Então acho que está na hora de a gente colocar a Embrapa nesse jogo aí, viu? Precisamos. A história continuou, foi o seguinte. Quando ele foi eleito governador, eu tive com ele em Brasília, ele falou, vou precisar de você aí no meu governo, hein? Eu falei, governador, pode contar com a universidade, ela vai ser o melhor instrumento de desenvolvimento que vai ter em Minas Gerais. Porque nós estamos fazendo uma universidade para valer mesmo. Brinquei com ele. Aí ele olhou assim, talvez até tenha estranhado porque que eu falei desse jeito, né? Mas passou. Segunda vez que ele falou, eu repeti a mesma coisa. Quando ele foi formar o secretário, ele me chamou aqui em Belo Horizonte e falou, eu estou vendo o senhor meio esquivo com essa minha conversa. O que está vendo? Eu falei, o senhor sabe, a minha posição em Lavras, eu não posso sair de lá. Eu faço paralisar o projeto que eu estou na metade. Não, eu já andei estudando e conversando com o seu pessoal lá. Eles podem ceder sim. Eu preciso de você aqui. O senhor vai fazer aqui o que o senhor está fazendo Você lá. imaginou que chave de galão que ele me deu? Eu não podia sair de lá naquela época. Até familiarmente, eu já tinha 4 filhos lá. Onde é que eu ia com aqueles 4 filhos? Depois tive mais um. Então a coisa não foi para mim muito fácil, porque ele entendeu que precisava de mim. E eu achava que não podia sair de Lavras. Mas aí houve um entendimento. Ele foi vivo, conversou com alguns companheiros de Lavras e falou, nós vamos precisar do Paulo Inélio, vocês vão liberar ele. E não cria caso não, porque eu vou precisar. E aí acabou, a conversa melhor foi essa. Ele me perguntou, escuta, por que você não está... Você está se esquivando? Eu falei, doutor, eu vou ser muito franco com o senhor. A sua secretaria não existe. A universidade pode fazer muito mais, porque ela está se preparando para ser. A secretaria tudo já era. Não dá para trabalhar desse jeito, tem que pensar no futuro. Eu falei, o que você está querendo? Ele falou, eu estou querendo muito. Aí ele era muito objetivo nas coisas dele. Escuta, mas você vai ter todo o apoio para fazer o que você fez lá. Você não está entendendo, eu estou querendo que você saia de lá para vir fazer aqui na secretaria o que você está fazendo lá. Eu já conversei com seus colegas, eles vão te liberar. Eu falei, não tem jeito, chave de galão. Eu tive que vir. E chegando aqui, naturalmente, eu falei com ele o que eu queria. Primeiro, Minas Gerais, eu assustei com isso.
Desde que ele me convidou, eu passei a analisar como é que estava o governo, essas coisas. A gente olha com outra visão, né? Tinha 32 órgãos prestando assistência à agricultura, cada um com um chefe, com a cabeça, com uma estrutura administrativa, física, uma estrutura... Era uma loucura, era um desperdício, porque você acabava cada um com um negócio na cabeça, no final você não tinha nada de objetivo e capaz de mudar, tá certo? Aí ele falou, o que você quer? Eu falei, não dá para administrar desse jeito. Se o senhor quer o secretário fazer a mudança, ele tem que ter comando. Vamos criar um sistema integrado. Sistema integrado. E aí fizemos a ele uma demonstração rápida do que seria um sistema integrado. Nós tínhamos que juntar todos esses órgãos, reduzir todos os cargos em funções efetivas de trabalho e, ao mesmo tempo, você tinha que ter uma administração única. Vamos discutir o problema todos juntos, juntando aí a Assembleia, as lideranças políticas, as lideranças produtoras, etc. Isso tem que ser um trabalho integrado. Você não pode querer, com 32 órgãos, resolver o problema do Estado, você não vai resolver nunca, você vai criar cada dia mais problema. Ele parou, pensou, você tem razão. Você vai fazer o sistema operacional, chamar SOAPA. Sistema Operacional de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Aí eu abrangi tudo, trouxe tudo para a secretaria, e aí eu mandava. Bom, o resultado disso, vocês que acompanham o nosso trabalho, que conhecem o agronegócio, sabem muito bem. E eu acho até que depois teve uma conversa, eu acho que o Geisel fez a mesma conversa em cima do governador, né? Eu também estou achando, viu? Pelo caminhar da história vai ser parecido. Maravilha, gente. Mas essa conversa a gente tem no nosso próximo programa.